Boa noite. Parabéns a essas almas encarnadas que estão enfrentando esse frio de São Paulo. E o trânsito. E o trânsito. Para você que está ouvindo essa apresentação depois, aqui agora nós estamos com em torno de 12 graus em São Paulo. Diz que vai chegar até 6, então nós estamos aqui sobrevivendo nesse frio. Mais uma vez reunidos aqui na nossa casa de aprendizado, na nossa casa de reflexão, na nossa casa de oração. Eu convido vocês mais uma vez de se colocar confortável aí onde vocês estão e dirigir o pensamento em direção ao plano superior, onde a gente vai em busca da imagem do nosso mestre e irmão Jesus, que sempre nos recebe de braços abertos e a quem nós agradecemos mais uma vez podermos estar reunidos em torno do seu nome, da sua palavra, da sua mensagem. Com a presença dele e pedimos a compreensão de poder ouvir as palavras do Evangelho, a literatura espírita e poder refletir e trazer um pouco dessas mensagens para a nossa vida, para que a gente possa evoluir cada dia mais em direção ao objetivo que a gente tem, uma meta que a gente tem de chegar bem pertinho dele. Vai demorar algumas encarnações, mas o nosso objetivo é esse, é ser sempre melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Este é o terceiro capítulo da minissérie Os Sermões. Tá? Vocês têm a minissérie Os Sertões, né? Aquele filme Os Sertões, a minha é Os Sermões. Tá? Hoje nós vamos falar do sermão profético. Tá? Vamos lembrar, então, para você que está escutando, já tiveram duas apresentações. Uma nós falamos do Sermão da Montanha, a outra nós falamos do Sermão dos 8 Ais. Hoje nós vamos falar do Sermão Profético, ou o Sermão do Monte das Oliveiras. Está aqui nos evangelhos sinóticos, né? Que são Marcos, Mateus e Lucas, que são aqueles que, o sinótico é aquele que tem a mesma mensagem igual ou muito similar nos três evangelhos, né? E o último capítulo vai ser aqui o Sermão do Cenáculo, que é o próximo capítulo que encerra a minissérie Os Sermões. Lembrando o que é sermão, né? Sermão, um grande resumo, discurso sobre um tema religioso proferido pelo sacerdote. Quantos e quantos não vimos na missa, né? O padre fazer o sermão, né? Em intervalo, que é uma mensagem religiosa. Porém, a gente sabe, quem viu o capítulo passado, sabe que sermão também pode ser bronca, né? Pode ser uma chamada de atenção, censura, repreensão, algo com teor moralizante, né? Mas no nosso caso, nós estamos falando de uma pregação, tá? Estamos falando aqui no sentido de conversa, de palavras familiares, em termos de uma pregação de um tema religioso. O sermão profético ele foi pronunciado no Monte das Oliveiras, próximo à cidade antiga de Jerusalém, em Israel. Tá? O Monte das Oliveiras fica aqui desse canto. E esta aqui é a foto do local desse Monte das Oliveiras. Ele foi pronunciado, e quem que escutou esse sermão? Quem estava presente nesse sermão? Os discípulos de Jesus. Muito exclusivamente. Diferente do Sermão da Montanha, que estava um monte de gente, diferente do Sermão dos 8 Ais, que tinha ali os escribas, os fariseus, né, os senhores da lei. Aqui estavam só os discípulos de Jesus. Então vamos lá falar sobre esse sermão. Nesse sermão, Jesus ele chama os seus discípulos e avisa eles que eles vão passar por alguns problemas. Seriam tribulações e perseguições antes do triunfo do reino de Deus. Ele chama a atenção da importância da oração e da vigia, ou seja, de você ser vigilante e se preparar, estar preparado para a vinda de Cristo, né? E apesar dos tempos difíceis, é uma mensagem de esperança que Jesus passa, tá? Dizendo, afirmando e lembrando que a vinda do Cristo vai fazer o triunfo do bem sobre o mal. Nos evangelhos, só para todo mundo ter ideia, ele está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Tá? Só que Mateus
tem uma descrição maior ou mais detalhada sobre este sermão. Se você for pegar todos os temas, eles estão aqui, eu consegui tabular bonitinho, dizendo o que tem de igual em cada um deles. Essa parábola só tem até Marcos, em Lucas já não tem, e aqui as demais parábolas e essa reflexão final só tem no Evangelho de Mateus. Então, óbvio que eu vou me concentrar nesse pedaço aqui no material que vem de Mateus. Eu posso até me referenciar aos outros evangelhos, mas vamos se manter, se concentrar nisso. Começa assim o sermão sinótico. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vedes todos esses edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mais uma vez eu fico descobrindo da onde vem muitas das expressões verbais que nós temos. Então, pedra sobre pedra, de onde veio? Veio desse sermão, tá? Veio do Evangelho de Mateus, e de Marcos e de Lucas, tá? Por que é que esse sermão é chamado de profético? Tem dois casos. Um dos casos é esse primeiro, tá? Quando fala do templo, eles estão falando do templo de Herodes, também chamado de segundo templo. Por quê? Porque o primeiro templo foi destruído e eles reconstruíram, tá? O que aconteceu? Entre 69 e 70 depois de Cristo, o imperador Tito invadiu, tá? Jerusalém, tá? E teve uma briga, e eles ficaram muito tempo se degladiando, com uma resistência, né? Os judeus resistiram muito. Chegou uma hora que eles entraram, conseguiram avançar dentro da cidade. O que os judeus fizeram? Foram para dentro do templo, imaginando que os romanos iam respeitar aquele espaço, que seria um espaço santo, sacro, religioso. E os romanos falaram: aqui, Gerardo, e derrubaram aquele templo. Então, muita gente fala que esse sermão é profético, porque Jesus anteviu, né? Ele previu questões assim do futuro. Mais para frente vocês vão ver que o que ele quis dizer, na verdade, é falar que a hipocrisia da igreja ia acabar com o esclarecimento dos seres humanos, né? Com o esclarecimento espiritual dos seres, tá? Mas juntam as coisas dizendo: olha, ele previu a derrubada do templo de Herodes, tá? Então, por isso que eles falam, né, que teve essa destruição e matança em massa, escravização, deslocamento dos habitantes. O outro tema que vem logo depois, né, ele cita lá, que ninguém vos engane. Quando ele está lá no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam: quando que vai acontecer essa volta? Né? Quando vai acontecer esse negócio que vai acabar tudo? E qual que é o sinal da tua volta e do fim do mundo? Ele pergunta para Jesus. Jesus responde assim: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. E ele conclui essa parte dizendo: tudo será apenas o início das dores. Ele cita aqui que vai ter guerras, vai ter rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, grandes desgraças. Ele vem falar o que aconteceu de lá para frente. É o sermão profético? Ele antevê tudo que vai acontecer, né? As guerras que nós estamos aí agora com uma novinha em folha, né? Entre Israel e o Irã. Já estávamos com a da Rússia e da Ucrânia, fora todas as outras guerras periféricas que existem, né? Então ficou fácil poder dizer que tinha uma guerra, mas nesse caso aí ele lembrou lá atrás, ele foi falar lá atrás que viria a acontecer isso tudo. Daí ele falando do princípio das dores, ele fala para tomar cuidado, princípio das dores: então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. E a outra frase que eu acho importante: ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Iniquidade é o nome daquela vizinha chata, fofoqueira que você tem? Não. Iniquidade significa aquilo que é injusto, oposto ao que é justo e igualitário. Injustiça, tá?
Então, assim, nessa questão, nesse momento do sermão, o que ele fala e o que ele transmite é que os seus discípulos, e quem disse que não muitos depois que vieram, não foram mortos por causa da religião. Foram mortos por seguirem as palavras de Jesus. Na história toda, se você for pensar, tem isso aí longamente, né? Temos vários casos. E a coisa mais impressionante que ele cita aqui, né? Que é essa questão da injustiça. Quando se vê a injustiça, a gente às vezes desanima, né? A gente vou ajudar para quê? Vou fazer alguma coisa bom para quê? Nós sabemos o que, para quê, né? Nós não podemos deixar esfriar, deixar que a injustiça faça com que a gente perca esse ânimo, essa vontade da gente estar sendo caridoso para o mundo. Tá? E o interessante é que ele fala aqui, né, que esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. Daí ele cita, então chegará o fim. Uau, o fim. Só que antes ele lembra disso aqui, tá? Você que está nos assistindo, vai aí no canal do YouTube, tem uma palestra sobre falsos profetas. É aqui que ele cita, né? Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres, a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Então ele chama a atenção dos seus com relação a isso, de como é importante a gente entender a mensagem. A coisa é muito simples, né? Quando a gente vê uma questão dessa, é a gente pensar, uma dica até que o Fernando já fala várias vezes na palestra, eu copio. Se você tem dúvida, pensa no que Jesus faria naquela situação. Pensa o que Jesus faria naquele momento. Você consegue diferenciar, né, aquele que é um falso profeta de quem realmente tem o interesse, tem o desejo, tem a vontade de poder seguir as palavras do Evangelho. Aí, aqui é o grande tchan de falar que é profético, tá? Porque ele fala assim, ó, logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Ele está querendo falar, gente, ele está usando linguagem figurada, pelo amor de Deus. É o que o pessoal da época entendia, conseguia entender, né? Antônio Conselheiro, lá em Canudos, falava, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, que era justamente para atingir aquelas pessoas que estavam ouvindo. Ele, para atingir essas pessoas, ele usou essas figuras, tá? Vai mais longe, aqui ele fala anjos com trombetas, tá? Juntarão escolhido aos quatro ventos, de uma extremidade do céu a outra. Ele cria uma situação. Agora, as mensagens principais quando vai acontecer? Que hora vai acontecer? Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Então, o que ele fala claramente, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Essa é a verdadeira mensagem que tem aqui nesse pedaço, tá? Que a gente tem que estar sempre pronto. É muito difícil, mas a gente tem que estar sempre pronto. Sempre pronto a responder aquilo que nos é enviado, sempre pronto a poder ajudar, sempre pronto a poder entender, porque a gente não sabe que hora que vai acontecer. E principalmente, não vamos falar assim, não estamos falando só da morte, estamos falando, a gente nunca sabe quando que vai ser colocado à prova a nossa religiosidade, tá? A nossa vontade de ser caridoso, de poder fazer a caridade, de poder agir e interferir na vida dos outros. É um dia a dia, isso nós temos que fazer todos os dias. Eu insisto e eu falo em todas as palestras, eu quero ser hoje um pouco melhor do que eu fui ontem, para amanhã eu ser um pouco melhor do que eu sou hoje. A gente tem que estar sempre nessa perseverança e nessa resiliência de poder se desenvolver.
Aqui ele está usando, de novo, figuras de linguagem, que é o que o pessoal, né, conseguir entender. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Né? Aí ele cita aqui o tempo de Noé, né? Que o pessoal estava lá comendo, bebendo, se casavam, tal, isso, aquilo, até o dia que o Noé entrou na arca. O homem de nada sabia, veio o dilúvio, quem sabia nadar, nadou. E não conseguiu chegar em nenhum lugar, quem só sobrou a arca. Né? A famosa brincadeira que ele fala, apertou o botão de reset, zero. E ele comenta essa questão do Noé, essa que é também uma figura, todos nós sabemos que é uma figura de linguagem. Tá? Então, sinal dos tempos, vamos rever os conceitos. Quando ele fala, né, dias de tribulação, sol escuro, lua sem claridade e tudo mais, são simbolismos, são formas de expressão. Tá? O que ele quer dizer é que haverão transformações de grande porte. E se a gente for avaliar esses últimos 2000 anos, houve realmente uma evolução grande, que está ainda muito longe de ser aquilo que é o que a gente espera. Nós estamos falando da mudança de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Nós estamos falando dessa virada. Tá? Então, o que ele coloca aqui é que haverá esse período de reformas morais e espirituais para que o mundo possa evoluir. Essa é a mensagem da profecia que ele faz. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então é simples. Pega o que está no Evangelho, põe em prática. Fácil, né? Muito fácil. Mas a mensagem que ele fala é isso. As minhas palavras não passarão. Porque, gente, ele falou, tudo que ele falou já faz 2 milênios. E ainda continua sendo verdade. É só pegar e botar em prática. Quando aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Já expliquei. Você não sabe a hora, você tem que estar pronto a toda hora. Nós temos que ficar sempre nos exercitando nesse sentido. Aí começa aquele pedaço que termina os evangelhos e tem só uma parábola que está em Marcos. Né? Lucas acaba o sermão profético, a explicação nessa questão anterior. A parábola aqui, Marcos ainda cita essa parábola, mas tem aqui a descrição das questões de Mateus. Eu não vou ficar lendo todas as parábolas, porque senão o negócio aí, e é uma coisa que são muitas delas vocês já conhecem. Né? O que é o significado dessas 3 parábolas? Eu separei algumas frases delas. O Senhor desse servo virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, que é o que ele cita, o sermão de 2 servos, um vai ficar prudente e o outro vai para a esbórnia, e a hora que o patrão chega, ele fala, ih, deu ruim, e o outro não, o outro está preparado. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Está aqui a parábola das 10 virgens que saíram lá com suas candeias. Depois eu vou passar aqui. E estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensares. Tá? Sempre ele está colocando essa questão. Você não sabe que hora que vai ser necessário você usar aquilo que você tem como um espírito, pelo menos um pouquinho mais evoluído que a média. Pelo menos é o que a gente está aqui para isso, né? Para a gente tentar evoluir, poder se preparar e poder puxar os outros e ajudar os outros a também evoluir. Né? Então, o que é a parábola dos 2 servos? É aquilo que eu falei para vocês. O Senhor desse servo virá no dia que ele não espera, e ele não sabe, e vai despedir ele, vai mandar ele para o destino dos hipócritas, onde ele fala, onde haverá choro e ranger de dentes. Né? Basicamente é isso, uma parábola muito curta, em que ele fala que um ficou legal, o outro ficou bem, o outro caiu nesse esbórnio, batata. Parábola das 10 virgens, teve uma palestra aqui recentemente que a gente detalhou essa parábola das 10 virgens, não lembro quem é que fez, foi você que fez, não lembro quem falou da parábola das 10 virgens. 5 delas saíram, né? Era assim, ó, 5 eram tolas e 5 prudentes, então 2 grupos. Tá? Elas saíram para procurar o esposo. As que eram prudentes levaram lâmpadas e levaram óleo.
As tolas não levaram óleo com elas, né? Resultado, o esposo demorou, todo mundo dormiu. No meio da noite escutou um clamor. Opa, ele chegou. Todas levantaram e todas se prepararam suas lâmpadas. Só que as tolas disseram às prudentes: ô, presta um pouquinho do seu óleo, vai. Ele está sem óleo aí. E as prudentes falaram: não tem nem pra gente, né? Então assim, vai procurar alguém que possa vender isso para vocês. E quando elas foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala da bodas, e foi fechada a porta. Quando as outras vieram: Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo, sei lá quem são vocês. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e a hora. E mais um, e essa daqui é uma palestra que eu fiz, essa fui eu que fiz, a palavra dos talentos, tá? Pode procurar no nosso canal, tá? Vai assistir. Bacana palestra, viu? Esse aqui eu achei que ficou bacana. O que é a palavra dos talentos, gente? O cara foi viajar, deixou 5 talentos com um empregado, 2 talentos com outro empregado, e 1 talento com o terceiro empregado, né? O de 5, ele trabalhou e conseguiu dobrar os 5 talentos, ficou com 10. O que tinha 2 também trabalhou e conseguiu dobrar, ficou com 4. O que estava com 1, ele falou: o que eu faço com isso aqui? Pouca coisa. Deixa eu enterrar ele. A hora que eu precisar, eu vou pegar. Aí vem o mestre deles, né? E fala: ó, dos 5 talentos, o que você fez aí? Ele falou: ó, eu me apliquei, tal, isso, aquilo, tá aqui os 5 mais 5. Ô, vem pra festa então, junte-se a nós, tá? O dos 2 talentos é a mesma coisa. 2, tem mais 2 aqui, ó, chefe. Puxa, entra, beleza. O terceiro fala: ó, tive medo e fui esconder seu talento na terra. Toque o que te pertence. E ele fala: servo mau e preguiçoso, né? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, a minha volta receberia com juros. Tira-lhe esse talento e dai-o ao que tem 10. Tá? E ele mesmo fala: e esse servo inútil, jogai trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então ele fala 3 parábolas, neste mesmo sermão, ele usa 3 parábolas para poder falar para os seus discípulos. Ele não está falando só para o povão, está falando para os seus discípulos, a questão de que a gente tem que estar sempre preparado. Aí ele cita mais adiante, depois, a questão da separação. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. E ele ainda cita aqui: Senhor, né? Assim, eu tive fome, desse-me comer, tive sede, me desse beber, mas como é que é? Eu nunca dei comida para você, nunca dei bebida para você, nunca vesti você. Daí ele fala: em verdade eu vos digo e declaro, todas as vezes que deixasse de fazer isso a um desses pequeninos, qualquer pessoa que está à nossa volta, foi a mim que o deixasse de fazer. Então ele coloca aqui a questão da separação. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, né? A questão do momento que vai chegar em que vai ter uma separação de quem está em ordem e quem não está em ordem, das ovelhas e dos cabritos. Gente, o que ele está querendo falar? Ele está falando justamente da evolução da reforma espiritual que todo o planeta, todas as pessoas, toda a humanidade tem e está num processo de evolução. Tá? O que vai acontecer? Aqueles que não praticarem a caridade, aqueles que não estiverem em linha com aquilo que está no Evangelho, vão ser afastados. Tudo aquilo que a gente fez ao nosso semelhante é o mesmo que nós fazemos ao Cristo. O que ele está falando aqui? De novo, aqueles que estavam aqui, né, no mundo de provas e expiações, e que não conseguiram evoluir, estacionaram muito tempo, eles não vão voltar para cá. Esse mundo vai passar a ser um mundo melhor, vai ser um mundo de regeneração, e esses de provas e expiações vão para
ou uma das moradas que o Pai tem. Porque na casa do meu Pai existem muitas moradas. Né? Onde está lá, a apresentação se chama Não se turbe vosso coração. Lá está essa descrição. Né? Falando das moradas do Pai. Então a questão é essa. Para a gente poder fechar a apresentação. Penas eternas. Que é o último item que está lá no capítulo 25 do Mateus. Tá? 24 ou 25. Tá? 25. E esses irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Vamos lá, gente. Ninguém vai para o fogo do inferno. Porque o inferno não existe. O que existem são outros mundos mais primitivos. Onde o pessoal não vai regredir. A gente não consegue, o espírito ele não regride. Ele para de evoluir, ele estaciona, mas às vezes ele vai ter que passar por mais provas e mais expiações. E se aqui passar a ser um lugar melhor, que seja um mundo de regeneração, os caras não voltam para cá. Ponto. Então, não tem inferno. Como não tem inferno, ninguém vai ser atormentado pelo diabo. Porque o diabo não existe. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não fez, Ele não criou um ente, um espírito, que seja feito para fazer só o mal. O princípio de todos os espíritos criados por Deus são espíritos simples, são espíritos ignorantes, que vão fazendo uso do seu livre-arbítrio para poder ir evoluindo. Deus não fez o negócio e falar, olha filhão, você vai atazanar todo mundo. Você vai estragar a vida de todo mundo. Isso não é Deus. Isso não é de Deus. Então, gente, não tem diabo. Nós temos as nossas questões. Da mesma maneira, não existem penas eternas. Que é uma citação que ele fala, né? Vida eterna, castigo eterno. A eternidade é relativa nesse caso. As penas vão acontecer durante algum tempo? Sim, que vai parecer uma eternidade para quem estiver passando por elas. Tá? Então realmente vai ser eterno para quem está sofrendo, e não eterno no sentido de nunca terminar. Porque Deus dá a oportunidade de todos poderem se arrepender, evoluir e poder seguir adiante, como espíritos evoluídos. Não tem aquele negócio, não, você não, você não, você não, você não. A todos é dada essa oportunidade. E como coloquei, Deus não cria espírito destinado à prática do mal, nem cria anjos perfeitos. Todos são criados simples e ignorantes. Os excluídos são os que executam a sua vontade. Você quer ser escolhido? Você quer ser ovelha? Não quer ser cabrito? Siga o Evangelho. Simples assim. Não é nada para fazer. Tá? Cenas dos próximos capítulos. Vamos para a próxima apresentação, que eu tive a oportunidade de estar fazendo para todos. Nós vamos para o último capítulo dessa minissérie. Nós vamos falar do Sermão do Cenáculo. Tá? Mais uma vez, então, eu tenho que agradecer a Deus, a vocês e a todos que estão reunidos aqui nessa reflexão, nessa palestra, e compartilhando um pouco daquilo que eu pude estudar e que eu pude transmitir para vocês do que foi a minha reflexão. E com isso, mais uma vez, eu convido todos a relaxar e a dirigir seu pensamento ao plano superior, agradecendo mais essa oportunidade de reunião em volta do seu nome, Jesus, da apresentação de mais uma vez nós podemos falar dos evangelhos e da mensagem que eles nos trazem com a sua palavra, com os seus desejos, mostrando na simplicidade toda a dificuldade que nós temos de poder seguir as suas palavras. É só seguir o Evangelho. Ele deixou claro, é só seguir o Evangelho que o caminho está sendo feito. Nós temos que estar prudentes, nós temos que orar e vigiar, nós temos que estar prontos para, a cada momento em que nos for apresentada uma situação em que nós temos que
mostrar a nossa evolução espiritual, nós temos que estar prontos e presentes para poder executar essas tarefas. Que assim seja.